Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, alô, você que está me ouvindo? Olha eu aqui. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está me ouvindo. Eu me chamo Marlos Ronque e eu trabalho nessa casa aí que vocês estão vendo, que se chama Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Trabalho nessa casa há mais de 30 anos e o objetivo de estar fazendo esses vídeos é para transmitir os conhecimentos da doutrina dos espíritos e chamar a sua atenção e despertar o teu interesse para conhecê-la. Porque eu tenho certeza que os ensinamentos da doutrina dos espíritos torna a nossa vida mais prazerosa, mais leve e mais produtiva. Então, então vamos lá, companheiros. Vamos lá, porque temos uma mensagem bonita, uma mensagem agradável e talvez uma mensagem prazerosa para apresentar a todos vocês. Nós estamos fazendo um estudo do livro dos Espíritos. Já estamos aqui na segunda parte, O Mundo dos Espíritos. No capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação, que fala também da alma. Antes de nós aprofundarmos ou darmos continuidade, eu vou repetir o que eu tenho repetido as outras vezes. O objetivo não é esgotar o assunto. O objetivo é fazer uma análise rápida e superficial para que você sinta o interesse de ir às nossas obras para conhecer mais a respeito da nossa doutrina, tá certo? Então, na pergunta de número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: a lei de Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los evoluir. Para uns, uma expiação, para outros, uma missão. Tem também a finalidade de dar ao espírito a condição de cumprir a sua parte na obra da criação. Que beleza? Uma resposta fantástica. Então vocês vejam bem, aqui na Terra, que é considerado um planeta de expiações e provas, onde habitam os espíritos inferiores, que somos nós, né? Aqui na Terra nós temos espíritos onde a Terra é um verdadeiro hospital. São espíritos doentes que reencarnam aqui com o objetivo de se curar, de se livrar das suas doenças. Para outros, a Terra é um exílio, uma prisão. Viviam em outros mundos, foram exilados para cá para aprenderem. Então, lá no mundo onde eles estavam, não tem mais a matéria que ele precisa. Então, eles vêm para cá para poderem receber esses ensinamentos. Matérias como não ter ciúme, não roubar, não mentir, não matar, não fazer falsos testemunhos. Lembram? Pois é, essas matérias. E então a Terra, para cada um de nós, tem uma grande função, uma grande tarefa. Ao mesmo tempo, nós estando aqui, estamos participando das coisas de Deus, porque tudo na obra divina está em movimento, em transformação. E nós temos a oportunidade de trabalharmos juntos, não é mesmo? Então vem alguns questionamentos, não é mesmo? Existem espíritos? Se existem, por que não os vemos? E eles podem se comunicar com a gente?
Existem cidades e colônias na espiritualidade. Os espíritos possuem um corpo, eles usam roupas. O que é reencarnação? Então, companheiros, é justamente por isso que nós estamos fazendo esses vídeos. É para levar estes conhecimentos, auxiliar as pessoas na vida, ampliar a visão a respeito do que é a vida, trazer esperança para as pessoas, porque o conhecimento, ele é libertador, ele nos liberta do sofrimento, ele nos tira da ignorância, né? E isso faz com que a vida se torne melhor, mais leve, mais tranquila, né? Antes de nós conversarmos a respeito das outras perguntas do Livro dos Espíritos, eu gostaria então de contar a história de Lucy. Essa história está contida neste livro aí, Deficiente Mental, porque eu fui um. Esse livro foi ditado para médium Vera Lúcia Marizek. E o autor é o Antônio Carlos. Eu estou com o livro aqui. Esse autor, ele faz entrevistas na espiritualidade e depois, com essas entrevistas, ele compôs este livro, onde ele traz a história de vários personagens. O livro inteiro não versa só sobre Lucy. São várias histórias sobre vários personagens e nós achamos muito interessante, né, a leitura. Nos traz muitos ensinamentos e amplia a nossa visão a respeito da vida e da justiça de Deus. Lucy era uma jovem bonita e caprichosa e que sonhava com um bom casamento, com um homem rico, porque ela queria ter uma vida no luxo, né? Ela conheceu um fazendeiro viúvo e, de tanto insistir, ele acabou casando com ela. Embora Antônio, que era o nome dele, nunca tenha amado Lucy, né? Foi um bom marido, foi fiel, foi um bom marido, mas ele não amava porque ele não conseguia esquecer da sua esposa, da sua falecida esposa, que se chamava Lourdes. Bom, tanto Lucy insistiu que ela conseguiu casar e logo após o casamento, Lucy começou, não muito lentamente, a mostrar quem ela era realmente. Uma personalidade má, cínica, caprichosa, orgulhosa, arrogante. Ela conseguiu infernizar a vida de todo mundo na fazenda. Maltratou os filhos de Antônio, torturava as escravas, mandava bater nos escravos. E com isso foi conquistando muitos inimigos. Antônio estava envelhecendo e ele ficou doente e Lucy passou a administrar a fazenda. E daí foi um verdadeiro horror o que se passava lá dentro. Lucy teve 3 filhos com Antônio, mas vaidosa, orgulhosa, não amamentou nenhum. Quem amamentava as crianças eram as negras, que era um costume da época. Com o passar do tempo, Antônio foi envelhecendo mais ainda e morreu, desencarnou. E pela lei e pelos costumes da época, quem assumiu a administração da fazenda foi o filho mais velho de Antônio. Mas Lucy não gostou muito dessa ideia, porque ela perdeu o comando, né? E ela gostava disso, era orgulhosa, né? Ela queria isto, mas não teve jeito, ela teve que ceder. E como ela não gostou de perder o poder, então ela planejou matá-lo, mas ela foi descoberta. E daí, como castigo, esse filho de Antônio tirou ela da casa grande, né? Porque aquelas fazendas de antigamente que tinham escravos, tinha a casa grande, onde moravam os donos, né? E algumas tinham casas para escravos e outros tinham as senzalas, que são bem conhecidas na história do Brasil, não é mesmo? Então, foi construída uma casa para Lucy, longe de tudo e de todos, e lá ela viveu o resto da sua vida,
aonde ela envelheceu e morreu velha e esquecida, né? Como Lucy havia feito muitos inimigos durante a sua passagem aqui pela Terra, principalmente na fazenda, quando ela ficou lúcida na espiritualidade, pela lei das sintonias, ela foi para um lugar chamado umbral, né? Um lugar muito triste, de muito sofrimento, um ambiente escuro, pouca luminosidade, e os espíritos que lá estão são espíritos que sofrem muito em decorrência das próprias obras, das próprias coisas que fizeram. Se viu rodeada de espíritos doentes, de espíritos aleijados, de espíritos alienados, farrapos humanos, alguns chorando, outros gritando, outros completamente enlouquecidos. Mas Lucy deparou também com aqueles inimigos dela, aqueles escravos que morreram na fazenda em decorrência dos maus tratos. E ela foi então escravizada por eles e sofreu bastante. Foram muitas as torturas, as surras. Ela sofreu bastante neste lugar chamado umbral. Bom, com o passar do tempo, Lucy acabou que ela foi resgatada, porque nenhum filho de Deus está abandonado. No primeiro sinal de arrependimento das coisas, no primeiro sinal que o Espírito demonstra de não só de arrependimento, mas de vontade de melhorar, de crescer, eles são rapidamente socorridos. E Lucy demonstrou isso. Então, as equipes, nós chamamos socorristas, que fazem as incursões pelos umbrais, porque o umbral não é um lugar só, é um lugar extenso, são muitos cenários, digamos assim, né? E então existem equipes de socorristas que estão sempre incursionando por lá e retirando aqueles que estão em condições de ser retirados, né? Então as equipes de socorro foram lá e atiraram e trouxeram para uma colônia de recuperação, que são colônias como nós conhecemos, né? Junto à crosta terrestre, na beira de transição entre o umbral e a crosta. E nessas colônias eles são submetidos a tratamento. No caso de Lucy, ela estava quase enlouquecida em decorrência do sofrimento que passou por uma longa data. Assim que ela se recuperou, como ela não conseguia ainda recobrar a sua lucidez, optou-se pela terapia da reencarnação. Porque através da reencarnação ela esqueceria o seu passado. A matéria tem este poder sobre o espírito. Ele esquece o seu passado. E ela teria então um pouco de trégua nas suas lembranças, do seu sentimento de culpa, do seu remorso, ou até das raivas e ódios que ela tinha contra alguns que a torturaram demais. Tudo isso acontece. E então foi feito esse planejamento para ela reencarnar. Nessa fase, nessa época, Antônio, seu ex-marido, né, e Lourdes, a ex-esposa de Antônio, já estavam reencarnados e casados. Eles foram então chamados pela espiritualidade e lhes foi perguntado se eles aceitariam Lucy como filha. Foi contada a história de como ela estava. Os dois aceitaram, né? Os dois aceitaram tê-la como filha. Antônio e Lourdes eram espíritas, trabalhadores assíduos de uma casa espírita. Não só participantes, mas trabalhavam na administração, trabalhavam no trabalho mediúnico, na distribuição das energias, os passes e outras atividades dentro da casa espírita. Estavam muito bem orientados, muito bem preparados, muito bem conscientes da tarefa que tinham que desempenhar. Então, Lourdes, durante a sua gravidez, ela se contagiou com rubéola.
E rubéola, como nós sabemos, nos primeiros meses da gestação, traz sérias lesões para aquele nenê que está se criando, que está crescendo. E Lucy, então, quando nasceu com sequelas importantes, nasceu com retardo mental importante. E o casal já tinha todo o conhecimento e compreendeu rapidamente aquilo que estava se passando e deram total apoio a Lucy. Eles já tinham 3 filhos. Lucy seria, então, o 4º filho desse casamento. Lucy, com 16 anos, se comportava ainda como uma criança de 5 anos, né? Andou e falou muito tarde, e aos 16 anos ela ainda não conseguia perceber que ela era diferente dos demais. Ela tinha uma vida feliz, né? Porque se ela não percebia que era diferente, era ela feliz dentro daquele mundo em que ela vivia. E a família gostava muito dela e dava todo o apoio, né? Ela tinha pai e mãe e 3 irmãos para cuidarem dela. Vocês vejam que o nosso Pai, o nosso Criador, jamais abandona um filho. Jamais. E a justiça divina, ela, ela ela não é punitiva. Ela nos dá, o Pai nos dá todas as oportunidades para nós recomeçarmos. E as medidas são sempre amorosas. Lucy, pelo que fez, né, para a nossa justiça aqui, para nós, né, a gente pensa assim, tinha que sofrer, tinha que vir aqui. Não, não é assim diante da justiça divina. Ela veio com as suas sequelas, com os seus problemas, porque ela já trazia essas lesões no seu corpo perispiritual e não tinha como ela plasmar um corpo físico normal, tá certo? E essas lesões que ela trouxe foram as lesões que deram, que possibilitaram, que propiciaram que o vírus da rubéola contagiasse o feto, tá certo? Bom, Lucy, então, depois de muito tempo, quando ela já estava um pouco mais lúcida e consciente, ela foi colocada numa escola para deficientes mentais. E lá nessa escola, ela não só aprendeu a ler e a escrever, como também ela conseguiu perceber que ela era diferente dos outros, né? E isso trouxe um certo sofrimento para ela. Mas como ela tinha o apoio total da família e uma família que gostava dela, que a amava, ela conseguiu superar e continuar a sua jornada, um pouco mais lúcida, um pouco mais consciente, mas sempre com a sua deficiência, né? Ela era totalmente dependente do pai e da mãe, o que se tornou um problema não, mas uma preocupação para o casal Adolfo e Lourdes, porque eles estavam envelhecendo. E o que aconteceria com Lucy após a morte dos dois? Era uma preocupação, era uma angústia para esse casal. E o tempo foi passando, e Lucy já estava com 40 anos de idade. E então, numa manhã de inverno, Lucy demorou para acordar e não acordava e não acordava. E então Lourdes foi até o quarto para acordá-la para as atividades do dia e a encontrou morta no leito. E o laudo do médico foi um infarto. Lucy infartou durante a madrugada e desencarnou aos 41 anos de idade. Após o desencarne, Lucy retornou àquela colônia que já havia albergado quando ela foi retirada do umbral. E lá ela foi tratada e alguns meses depois, Lucy já recuperava a sua consciência, a sua lucidez e já estava praticamente normal. Lourdes, a sua mãe, desencarnou 1 ano depois do desencarne de Lucy e Antônio, 7 meses depois, e ambos com aquele gostinho maravilhoso de tarefa cumprida, bem cumprida, cumprida com muito amor.
E os três, então, passaram a viver e a conviver dentro desta colônia, à espera daqueles que ainda estavam aqui na Terra, os outros três filhos, para depois que o grupo todo estivesse reunido na espiritualidade, uma nova encarnação ser traçada, para uma nova jornada, para novos conhecimentos, para novas conquistas, para novos desafios. Assim é a vida, e assim a justiça do nosso Pai. Essa história contida nesse livro de Vicente Mental é muito bonita. Outras tem e que são muito bonitas também. Então vamos dar continuidade aqui. Na pergunta 133, o Kardec pergunta: os espíritos que sempre seguiram o caminho do bem precisam reencarnar? E a resposta: todos são criados simples e ignorantes. Todos são criados simples e ignorantes. E se instruem e crescem nas lutas e nas dificuldades que a vida no corpo físico apresenta. Então, o espírito, nós aprendemos na espiritualidade? Sim, nós aprendemos. E aqui na vida, na matéria, no corpo físico, aqui nós vamos pôr em prática, experienciar, vivenciar aquelas coisas que nós aprendemos lá na espiritualidade. O grande problema é que quando nós reencarnamos, nós esquecemos de tudo isto. E daí nós nos envolvemos com as coisas da matéria. E daí que vem o problema. Porque daí muitos esquecem que nós reencarnamos. Muitos esquecem que existe o mundo dos espíritos. E passam a achar, e isso a imensa maioria da população da Terra encarnada, passam a achar que a vida verdadeira é esta aqui na matéria, quando não é. A vida aqui na matéria é um estágio, é um espaço rápido, curto, que nós passamos por aqui para nós aprendermos dentro da eternidade, dentro da nossa idade espiritual. 60, 70, 80 anos que passamos aqui na matéria não é nada, é um sopro, é um piscar de olhos. Mas, enquanto estamos aqui no corpo físico, nós temos essa impressão que aqui é a vida real. Né? Mas não, nós somos seres espirituais. E de tempo em tempo a gente vem aqui para a matéria e depois retornamos para a nossa pátria espiritual. A matéria serve para nós nos aperfeiçoarmos mais rapidamente, através desses embates, através destas tarefas que nós assumimos, ou através das duras provas que nós passamos aqui em decorrência de erros do passado. Então, através de tudo isso, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos crescendo intelectualmente. E o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos liberta da ignorância e do sofrimento. Do sofrimento? Sim, do sofrimento. Porque eu sei que se eu encostar a mão no fogo, eu vou queimar a minha mão e isso vai doer, eu não vou encostar a minha mão no fogo. Enquanto eu não aprendo isso, eu vou pôr a mão no fogo e queimar a minha mão. As crianças, elas aprendem que não dá para colocar o dedo na tomada. Né? Tem muitas que são teimosas, vão lá e botam e levam um baita de um choque, mas daí não coloca nunca mais, porque aprendeu que colocar o dedo na tomada leva um choque e um baita de um susto. Né? Só quem já tomou um choque que sabe como é que é. Na pergunta 134, Kardec perguntou aos espíritos: mas o que é a alma? E a resposta foi: a alma é um espírito. Espírito e alma são a mesma coisa. Só que o termo alma nós usamos para aquele que está encarnado. Então, o espírito que está aqui na matéria, com o seu corpo físico, nós chamamos de alma. Quando está fora, é espírito. É a mesma coisa. Existe alguma coisa a mais além da alma e do corpo físico? Sim, existe uma ligação, um fio energético que une a alma ao corpo espírito, ao corpo físico. A alma, o espírito, está ligado ao corpo físico, molécula por molécula. Molécula por molécula. Há um fio energético que liga o corpo físico com a alma. Por isso que
Ninguém rouba o corpo de ninguém. Eu já ouvi tanto essa pergunta. Eu tenho a sensação de que saio do corpo à noite e o meu maior medo é que eu não consiga voltar, que alguém roube o meu corpo. Isto não existe. Ninguém vai roubar o seu corpo. Quando nós saímos do corpo à noite, nós estamos ligados a ele. Ele é nosso. Ninguém vai pegá-lo, tá certo? Ninguém vai chegar lá e se apossar e sair por aí com o meu corpo. Isso não existe. O corpo é só meu. Mas são perguntas que nos fazem. Na pergunta 136, a alma é independente do princípio vital? O corpo físico é apenas envoltório, nós já o dissemos, tá certo? Então, a alma tem uma vida independente, ela não precisa do corpo físico. Precisa quando vai reencarnar para o seu aperfeiçoamento, tá certo? Mas nós, o espírito, podemos viver sem o corpo físico, tá certo? O corpo físico pode existir sem a alma? Só um corpo, sem ninguém ali? Pode, desde que a vida seja puramente orgânica, né? Então, sim, pode. Pode haver vida orgânica em um corpo sem alma. Mas a alma não pode habitar um corpo sem vida. Então, os espíritos não podem chegar no corpo de alguém que desencarnou, um defunto, e habitar aquele corpo e sair andando. Não, aquele corpo morreu, era daquele espírito. Ninguém toma o corpo dele. Na 136, o que seria o nosso corpo físico se não tivesse a alma? Corpo sem alma, vida puramente orgânica, ninguém para pensar. Então seria uma massa de carne, sem inteligência. Seria tudo, menos um homem. Tá? Porque na realidade, a grande realidade é assim, olha, eu sou o espírito e este aqui é o meu corpo físico. Então eu digo, eu, o espírito, este é o meu corpo. Eu não digo o meu espírito, porque eu sou o espírito. Este é o meu corpo físico. Quando este corpo morrer, eu vou sair daqui e não terei mais o corpo físico. E ele estará morto e vai se decompor. E ninguém vai poder fazer nada com esse corpo. Ele era meu e pronto. Na pergunta 137, um mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. Não dá para fazer esse tipo de divisão, né? Eu estou aqui nesse corpo, estou ligado a esse corpo, molécula a molécula. Eu não tenho como habitar outro corpo, é um só. E um só já dá um trabalhão, né? Imagine dois. E é isto. É isso, pessoal. 27 minutos. Nós dissemos que os vídeos devem ser rápidos. Então, terminamos aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que você goste, né? Espero conseguir chamar a tua atenção. Espero conseguir que você fique um pouco curioso, que vá até este livro, O Deficiente Mental, ou ao Livro dos Espíritos, para saber mais. Nós demos só uma pincelada neste capítulo, existem outras perguntas, outros questionamentos que são tão importantes quanto esse, tá certo? Então, muito obrigado por ter me assistido. Na próxima semana colocaremos mais um, toda semana um, né? E nós desejamos para todos vocês muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia em seus corações. Lutem para serem felizes. Sejam felizes. Um abração para todos vocês.